Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante, daquelas que podem simplesmente virar o jogo na preparação de atletas de elite para a vitória. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo atleta com certeza já se fez. Como é que se consegue aquela vantagem, sabe, aquela fração de segundo que decide tudo? Pois é, o grande dilema é esse, né? Chegar no auge da performance sem se cansar ou, pior, se machucar bem na véspera da competição. O método tradicional? Usar pesos bem pesados para acordar os músculos. Só que isso, claro, vem com os seus riscos e complicações. E é exatamente por isso que a ciência está buscando jeitos mais espertos, digamos, de destravar essa potência toda do corpo. E a resposta parece estar em dois conceitos-chave bem interessantes. O primeiro é a tal da potenciação pós-ativação, ou PPA, para facilitar. A ideia é genial. É como se a gente esticasse um elástico um pouquinho antes de soltar. Para quê? Para ele ir muito mais longe. É basicamente despertar o músculo para ele dar o máximo de si. O segundo é quase um biohack, uma técnica chamada restrição de fluxo sanguíneo, a RFS. A sacada aqui é enganar o músculo. Com exercícios leves, o corpo responde como se estivesse pegando super pesado. É um atalho para conseguir resultados incríveis. E olha só como isso funciona na prática. Vendo a imagem, dá para entender melhor. São essas faixas de compressão. O nome restrição de fluxo sanguíneo pode até assustar um pouco, mas, na verdade, o método é bem mais tranquilo do que parece. Ok, agora vem a parte mais legal. E se a gente juntasse essas duas ideias? Foi exatamente isso que um estudo recente fez. A missão? Criar o aquecimento perfeito, o aquecimento definitivo. Para testar a hipótese, os pesquisadores reuniram um grupo de 15 atletas, e não era qualquer um não, eram atletas experientes de esportes que exigem muita explosão, como atletismo, futebol, basquete. Isso foi crucial para garantir que os resultados fizessem sentido para o alto rendimento. Então, cada um desses atletas passou por 3 tipos de aquecimento diferentes, em ordem aleatória, para não ter vício no resultado. O primeiro, só com a restrição de fluxo sanguíneo. O segundo, só com um colete de peso. E o terceiro, a combinação dos dois. Qual será que se saiu melhor? O exercício base para tudo isso foi o salto pliométrico, que é esse movimento de explosão. Então, eles faziam esse salto ou com as faixas de RFS, ou com o colete de peso, ou, claro, com os dois juntos. E depois de um descanso rápido de 5 minutos, era a hora da verdade. Corridas de 10 e 20 metros. E, gente, os resultados foram impressionantes. Olhando aqui para o gráfico dos 10 metros, uma coisa fica clara. Todos os 3 métodos funcionaram. Todos eles melhoraram o tempo em comparação com o teste sem nenhum preparo. Mas, dá uma olhada, um deles se destacou. E muito. Estamos falando de uma redução de 3,38% no tempo do sprint de 10 metros. A combinação da RFS com o colete de peso simplesmente deixou os outros métodos para trás. Pode não parecer muito, mas no esporte de elite isso é uma eternidade. E a história não para por aí. Quando a gente olha para os resultados dos 20 metros, o padrão fica ainda mais óbvio. Quase 4%, uma melhora de 3,96% no desempenho da corrida de 20 metros. No mundo do atletismo de elite, onde as vitórias são decididas por um piscar de olhos, por milissegundos, isso é uma melhoria absurda. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Repara só, a RFS sozinha deu uma melhora de 2%. O colete de peso sozinho, um pouco menos, 1,8%. Mas quando junta os dois, bum! O resultado salta para quase 4%. Não tem nem comparação. A combinação foi muito, mas muito mais eficaz. Beleza. Números são legais, gráficos são ótimos. Mas na prática, no dia a dia, o que tudo isso significa para quem treina e para quem é atleta? A conclusão dos próprios pesquisadores apontam para uma mudança de paradigma, sabe? Basicamente, eles dizem que é possível, sim, melhorar a performance de sprint sem precisar de cargas altíssimas, com menos intensidade e, o mais importante, com menos estresse nas articulações. Então, por que isso é tão importante? Primeiro, o ganho de performance é real, é significativo. Segundo, menos estresse nas articulações. Isso significa um risco menor de lesões, que é o pesadelo de qualquer atleta. E, por fim, a praticidade. Imagina não precisar mais carregar um monte de peso para o campo ou para a pista. É um jeito muito mais seguro e conveniente de preparar os músculos para a competição.
Fica a pergunta então, será que estamos olhando para o futuro do aquecimento? Essa pesquisa, sem dúvida, abre uma porta fascinante. Uma nova abordagem totalmente baseada em ciência que pode redefinir a forma como os atletas se preparam para o momento mais importante, a competição.